Vamos lá, galera. Hoje eu tenho notícias boas, hoje eu tenho notícias excelentes. Não vou nem abrir o Profit hoje, vamos ver apenas dois vídeos que eu gravei no trabalho. Como vocês sabem, eu opero no trabalho, né? Porque eu ainda não sou profissional o suficiente no trader para poder já largar. Mas claro que quando isso aqui se tornar uma carreira de sucesso, a minha dedicação vai ser totalmente ao trader. Mas para começar, eu tenho esse vídeo aqui, que foi o primeiro que eu gravei, né, eu deixei até aqui no não, o primeiro que eu gravei foi esse aqui. Esse trade aqui foi o primeiro que eu peguei no dia 10, ontem no caso. O que eu usei para entrar nesse trade aqui? Apenas o cruzamento aqui do Stoccato na baixa. Vi esse grande ponto de entrada aqui e entrei no trader. Mas o principal não foi isso. O principal foi que eu não botei aquela estratégia que eu sempre uso de pegar de pouquinho, 100, 100 ou pegar 300 e sair do dia. Hoje eu pensei, depois de analisar muito tempo os gráficos, todo dia à noite eu venho aqui, analiso gráfico após gráfico, dia por dia, e percebi que todos os movimentos que eu faço sempre explodem para cima. Então eu decidi não mais simplesmente tirar no 300, colocar o risco e deixar, como tá acontecendo aqui no vídeo. E eu estou estudando várias formas de sair do trade. Quando o mercado vai reverter? Como eu vou saber? Entendeu? Mas enquanto eu estava estudando, mesmo quando o mercado revertia, mesmo assim, se eu não visse na hora, esperasse ele reverter bem, ainda assim eu pegava muito mais pontos do que 300. Então eu estou usando aqui algumas técnicas no 20R, também no 8R, no 1 minuto, para tentar ainda descobrir. Claro que não é um sistema perfeito, mas por enquanto me fez ganhar mais de 1.000 pontos pela primeira vez desde que eu comecei no day trade em janeiro desse ano de 2026, na nossa jornada de se tornar um trader profissional. Aqui eu não vou deixar muito tempo, né? Porque eu só salvei aqui do trabalho e trouxe o vídeo para casa, porque é aqui que eu gravo os vídeos. Agora que eu tenho um microfone novo, tô mais profissional, claro, dá pra gente brincar um pouco mais. Aqui eu estava nervoso, né, tentando ver aqui ainda no gráfico, durante o trader, alguma forma aqui de eu encontrar a saída. Quando eu vou sair? Quando baixar? Eu que estava com 700 pontos, agora eu tô com 500. Aquela coisa que sempre acontece na mente, né, de você tá num ponto alto e de repente o trade voltar e você ficar naquele arrependimento de: "Ah, se eu tivesse saído aquela hora, eu não teria saído no 0 a 0 ou até mesmo no negativo". Mas simplesmente eu passei dessa fase. Não sei o que foi, pode ser o que for, talvez um salto quântico, seja lá o que seja, mas eu agora tô assim, ou zero, ou pouco, ou muitos pontos, entendeu? E eu vi que se eu tô acertando basicamente tudo, na maioria das vezes o gráfico continua na direção que eu digo que ele vai, mesmo sem fazer muita análise, como vocês sabem, eu tô fazendo meus testes eu mesmo, sem querer ficar dependendo de guru da internet ou alguma pessoa que tá guru que eu digo não é guru da internet, porque eu escuto muita gente da internet falando, o pessoal que fica fazendo live paga, dizendo a hora de entrar e de sair. Eu não quero depender disso, porque eu, como um trader profissional, tenho que eu mesmo saber a hora de entrar e a hora de sair. Se for para me tornar um trader que sempre vai depender de alguém dizendo: "Ah, agora você compra. Pessoal, entra na live aí que agora eu vou dar os sinais da hora de entrar". Ou até os grátis, né, eu vi que tem uma menina da Clear, tem um amigo meu que também tá fazendo trader, que a gente conversa, talvez eu fale sobre isso depois, a gente criou um grupo só de 3 pessoas, que a gente tá um meio que ajudando o outro, né, dando dicas nessa jornada. É um interesse em comum que a gente encontrou, então a gente resolveu ficar nesse grupo. E ele me mostrou, né, essa menina da Clear, corretora, que faz esse negócio de dizer onde ela tá, mostra as entradas e tudo mais. Mas eu falei pra ele: "Cara, não dá. Se for pra mim depender de cantada de trader, de alguém falando, não dá.
E é o que eu tenho feito. Vocês têm visto toda a minha jornada, os dias de loss, as sequências de loss dia por dias, e vocês sabem que eu estou usando a conta real desde o começo. Por isso, apesar dos pontos ser muito, o valor ainda é baixo. Não coloco 2 contratos, não coloco 3. Até esse meu amigo que às vezes coloca 3 contratos, 4 contratos, quando ele meio que perde um trader para tentar recuperar, eu digo para ele: "Não faça isso, é arriscado. Nosso objetivo agora não é ganhar dinheiro. A gente tem nosso trabalho, a gente tem nossa vida. O trader, por enquanto, tem que ser uma atividade à parte, algo para a gente fazer no nosso tempo livre, no trabalho na maioria das partes, né, também, mas tentar encaixar na nossa vida e não depender dele financeiramente, porque isso seria mais uma pressão em cima já da pressão que a gente tem de estudar, de ler, de ficar vendo gráfico todo dia. De qualquer forma, vamos voltar aqui pro trader. Esse trader foi o que eu decidi e aqui, como vocês podem ver, tá sempre aquela área onde eu não opero, né, a área do primeiro candle. Quer dizer, não é que eu não opere, mas que dá para ver quando o gráfico está muito lateralizado e às vezes pode ser ruim operar. Aqui nesse momento que vocês podem ver, foi a hora que eu lembrei de subir meu risco, porque eu estava numa operação que já estava dando 800 pontos e arriscando mais de 800 pontos, né? Porque eu estava lá em 300 aqui embaixo, eu estava 800, quase 1000 pontos de risco, né? Caso desse uma grande queda, eu perderia muito, então não fazia sentido. Já o trader já tá quase lá nos 1000 pontos e eu arriscar abaixo do loss, abaixo do stop. E aqui vocês podem ver o meu nervosismo, eu botando no 15 minutos. No 15 minutos, o que que eu vi? Olha, foi a primeira barra grande, de muita força. É óbvio que essa barra vai continuar. É óbvio que ainda vai dar uma grande barra para cima aqui. Ainda a gente estava nos 12 minutos ainda, faltando para encerrar a vela. E eu aqui observando ao mesmo tempo. Eu vou passar um pouco aqui só para não ficar muito longo aqui a espera. Até onde eu segurei o trader. O trader chegou aí a 1000, chegou aí quase 1.300 e eu ia subindo, né? Por isso, depois eu estudei essa estratégia do 20R aqui, onde eu tô começando a ficar meio que especialista nela, pode-se dizer. Mas, enfim, eu acho que foi aqui nos 3 minutos, aqui ó, pronto. O trader veio aqui, aí eu meio que fiquei para trás. Como vocês sabem, essa é a primeira vez que eu alcanço 1000 pontos no índice, na minha conta real. Eu nunca passava de 300 porque era meu take profit. E agora nessa nova jornada eu tô aqui com 1000 pontos. Eu não queria, até por causa do vídeo, né? Sei que isso é errado, mas eu queria poder mostrar, então zerei a ordem. Aqui foi quando eu saí. Pronto, esse foi o trader. E eu tenho observado que o mercado faz esses grandes movimentos todos os dias. Muita gente perde, muita gente vai e volta, tem diversas estratégias. Eu vejo o pessoal falando do Wyckoff, do Elliott, Down, seja o que for. Vocês sabem que eu vi muitos vídeos na internet, muito mesmo antes de começar a operar. E sempre é muito complicado. Mas só observando o mercado, você começa a ter uma sensação do que vai acontecer simplesmente pela repetição do mercado. O mercado não tem como fazer outra coisa muito diferente. É subindo, descendo de lado e acabou, entendeu? Então, quando você tem alguns pequenos auxílios, né, como eu estou mostrando aqui, e esses auxílios que eu estou mostrando, eu estou tentando eu mesmo ir testando as coisas para descobrir o que serve para mim. Porque se as técnicas de cada trader que você vê na internet fosse realmente replicável, todo mundo que seguisse eles estavam fazendo o mesmo valor de dinheiro, né, não faz sentido. Então, baseado nisso que eu mesmo desenvolvo o meu próprio sistema, e quando eu souber se ele tá dando muito resultado assim, talvez eu tente explicar, tente eu entender melhor o meu feeling para poder passar para vocês. Esse foi hoje, entendeu? O segundo trade, hoje é o dia 11. Eu só lembrei de gravar quando o trade já estava lá em cima. E aqui vocês já podem ver algo mais diferente. Aqui vocês já veem eu aqui marcando a minha entrada no horário, né? Eu botei esse traço aqui para marcar o horário, ver onde eu entrei. Na verdade, como vocês podem ver aqui, foi uma venda que eu tava vendo essa vela aqui, uma indicação de venda. Mas
esse foi um erro de principiante, né, porque logo mais eu vi que estava cruzando, já estava bem abaixo do 20, então eu pensei: "Não, isso aqui vai começar a já subir". E quando começou a subir, eu vi esse sinal aqui, o cruzamento, eu inverti o trader nesse botão aqui. Eu nem sei se o quanto eu perdi invertendo, sei lá, mas eu achei melhor só inverter em vez de cancelar e comprar outra. Depois eu vou ler melhor sobre isso para ver qual é a diferença. Mas vocês vão ver um erro muito, muito ruim que eu fiz aqui. Mesmo ganhando muito, eu não saí com poucos pontos, eu saí com bastante pontos hoje também. Mesmo movimento de ontem, foi lá embaixo, né, tava fora da zona aqui do primeiro candle, voltou, comprei. Olha o alvo que eu coloquei, 3.300 pontos. Brincadeira, né, galera, brincadeira. Mas, por incrível que pareça, se vocês forem na data de hoje lá no gráfico, alcançou. Alcançou e foi mais de 3.300, foi 4.000 pontos, e eu saí do trader apenas com 2.000, né. Por quê? Vamos lá. Olha o que eu fiz aqui, estava indicando o que que eu estava fazendo? Topos e fundos, e eu marcando topos e fundos. Beleza, o que que eu vou fazer? Quebrou topos e fundos, eu aí sim saio, entendeu? Porque quando quebrar o topos e fundos, vai realmente perder um pouco aqui, e olha como vocês podem observar, quase igual o de ontem, né, aqui no 15, um grandão e outro grandão depois. O mercado se repete todo dia, não tem condição. Faz quase uma semana que está acontecendo isso. Fica um pouco lateral, vai lá para cima ou vai lá para baixo. Basta você pegar um momento, e uma coisa que eu digo: voltem um gráfico. Voltem um gráfico e tentem ver um padrão. Eu já operei em todo tipo de gráfico, já nesses pouco tempo, né, eu falo assim, parece que faz anos que eu opero. Nesses últimos 3 meses eu já operei todo tipo de gráfico, até o dos 20 segundos. Quando não tiver na hora do pregão, bota no replay, o replay que tem aqui. Opa, olha aqui o erro, né, bota no replay. Bota na própria manual mesmo, sei lá, faz o que for, mas é horas de gráficos que vocês precisam. E eu não sei porque eu tô ensinando coisa aqui só porque eu tô fazendo vídeo. Enfim, eu, na minha ganância, fiz outra compra porque eu vi que estava tendo sinais de compra. Mas logo depois eu vi, não, esse sinal de já tá exausto, já tá lá em cima, acima do 80. O sinal de compra que eu vi foi aqui, porque deu outro forte, né, sem muito pavio. Então, na minha cabeça, bom, deu outro forte, sem muito pavio, vai continuar explodindo para cima. O que realmente aconteceu, senhores? O que realmente aconteceu? O erro foi meu, eu sei. Aí, na hora que eu coloquei, eu me arrependi imediatamente. Aí, então eu fiquei tentando, não, vou cancelar. Será que cancela aqui? Porque eu não entendo ainda como funciona, porque fica aqui comprado 2 tipo, no mesmo lugar, não sei. Porque eu pensei que ia aparecer aqui o comprado, e se eu cancelasse, ia fechar só essa parte aqui, né, do cancelado aqui. Aí eu fiquei tentando ver, fui para um lugar, fui para o outro, eu pensei em cancelar aqui no X, cancelar tal, tô procurando e eu tô vendo que caiu um pouquinho aqui, cai em dobro, né. O que eu tinha ganhado começou a cair em dobro, e eu sem saber o que fazer, eu: "Cara, vale a pena arriscar 700 pontos nessa brincadeira?", entendeu, aqui no nesse stop aqui, porque aqui 700 é pouco, né, mas teria que vir até aqui, e isso aqui, essa distância, eu não considero um bom stop, né, se fosse aqui embaixo, agora que eu tô pensando, eu poderia ter arrastado aqui pra baixo, né, mas se eu arrastasse seria 1.000 pontos de um ganho que eu fiz, entendeu. E é aquela mesma história, você não quer perder aquilo que já fez. Apesar de eu estar eh, cada vez mais distante desse dessa mentalidade, né, de ficar me apegando ao resultado, né. Mas como, são os primeiros que eu tô tendo, assim, grandes resultados, eu quis deixar, até por algo psicológico, para mim ver que eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de ir, no mercado e fazer muitos pontos e formar minha própria estratégia de saída. E uma pessoa que
Sim, eu tô estudando, mas não tô vendo nenhuma estratégia específica. Eu tô tentando aqui e por enquanto esse eu considero tá sendo o resultado de todo o trabalho que eu tô tendo. É claro que pode haver dias de loss ou coisa ainda, mas isso mostra uma coisa muito importante. Eu sou capaz de fazer isso. Esse é o mais importante do que o valor, do que os pontos, é você saber que é capaz, porque isso cria algo no seu cérebro que faz você continuar nos momentos difíceis. Que era só o que eu tava tendo, né? Difícil atrás de difícil, loja atrás de loja. Mas por hoje, eu acho que é isso que eu tinha que mostrar. Vou trazer mais vídeos, começar a falar mais sobre a psicologia, sobre minha forma de pensar, a forma que eu vejo no mercado e outras coisas que eu ando pensando. Eu anoto tudo, tenho anotado muitas coisas no caderno, além de fazer aquele diário trader. Eu tenho que mostrar os diários, né? Eu tô fazendo mês a mês, tô anotando cada valor de cada entrada, mesmo quando eu perco o controle, faço muitas entradas, eu tô anotando de uma por uma, para mim ver o que eu tô fazendo. Eu me cobro muito, porque eu sei o caminho que eu tô trilhando e eu sei onde eu quero chegar. Mas enfim, até lá, espere pra próxima.